O estalo cortou a sala como um vidro partido. Por um segundo nada se moveu além da vibração nas taças de cristal. Depois, uma das xícaras deslizou na bandeja e rolou até a beira do aparador, onde ficou parada, como se também esperasse uma explicação que não vinha. Se gostar desta história, fique até o fim, inscreva-se no canal e deixe o like. Há modos concretos de ajudar pessoas vulneráveis na descrição. Célia sentiu o golpe mais pelo silêncio que o acompanhou do que pela dor física. A mão do filho deixou no rosto dela não só a marca morna do contato, mas uma divisão nítida entre o que fora e o que se tornara. A sala da mansão em Alphaville era larga e fria. Cortinas de tecido pesado amorteciam a chuva fina que começara do lado de fora. Ao redor, os quadros modernos, os móveis que brilhavam tanto que pareciam estrangeiros àquela casa, olhavam para ela com indiferença. Camila, com um vestido que parecia uma armadura, enfileirou palavras afiadas. Alguns convidados viraram o rosto, outros fingiram não ver, e Júnior, com a expressão de quem acreditava ter o direito de tudo, disse palavras que soaram como sentença. Célia teve a sorte e a desgraça de lembrar naquele instante de suas próprias mãos. Mãos calosas, costuradas por anos de trabalho noturno na máquina de costura que ficava na varanda da casa simples da Lapa. Viu novamente a linha passando entre os dedos, a luz fraca da lâmpada pendurada sobre a mesa, o rádio antigo que chiava uma estação que ninguém mais ouvia e o banco de madeira onde o marido, Otávio, costumava sentar-se para ouvir notícias do mundo. Foram paredes e objetos que atravessaram o tempo com ela, carregando histórias pequenas e verdadeiras. Ela deixou a festa antes que alguém a convidasse para fazê-lo. Não era a primeira vez que sua dignidade fora questionada entre garrafas e risos nervosos. O que mudava agora era a contundência do gesto e o fato de haver testemunhas em silêncio, prontas para julgar por omissão. Ao atravessar a calçada, a chuva parecia lavá-la e também torná-la mais pesada, como se cada gota segurasse memórias. Pegou o ônibus de volta para a Lapa, encolhida no casaco que sempre lhe pareceu maior do que a vida permitia. Na madrugada, quando choveu de verdade, Célia voltou a ouvir o som do rádio. Não era em voz alta, vinha da lembrança do velho aparelho do marido, que estava guardado em uma caixa de sapatos junto com fotos amareladas. Abriu a caixa com dedos que tremiam mais do que na festa, e entre a foto do dia em que Júnior terminara a primeira faculdade e o bilhete do hospital que anunciara a morte de Otávio, encontrou um envelope pardo marcado apenas com a caligrafia segura de seu marido. Havia uma etiqueta do cartório, e ao olhar melhor, percebeu que não se tratava de um recado qualquer. Havia anos que o nome do pai pairava como um sentimento protegido. Otávio foi um homem simples que trabalhava com madeira e ensinava à filha a ciência das medidas e a força do silêncio. Célia levou a pasta ao banco no dia seguinte. Não sabia ao certo o que esperava. A pasta era pequena, mas densa com papéis. Uma cópia do testamento, uma cláusula registrada em cartório, uma procuração com validade condicionada. Palavras que lhe pareciam, pela primeira vez, algo palpável e não apenas letras. Havia também um pendrive dentro de um plástico que tremia leve quando ela o segurou. A advogada doutora Helena recebeu-a com a firmeza calma que Célia apreciava. Não houve moralismo, houve clareza. Doutora Helena explicou, sem promessas, que o documento podia mudar o curso das coisas se as condições fossem comprovadas. Havia, em termos compreensíveis, possibilidade de ativar cláusulas que revertiam poderes sobre bens caso houvesse maus tratos demonstrados. Precisamos de provas, disse a advogada, e isso soou ao mesmo tempo difícil e justo. Provas. A palavra era um mapa que Célia conhecia apenas de ouvido. Em sua vida de trabalho e sacrifício não cabiam processos. Mas o mundo precisava de provas para ver o que ela sabia no fundo do corpo.
que havia pessoas que consideravam os mais velhos descartáveis, que confundiam cuidado com servidão. Enquanto doutora Helena falava, Célia lembrou de outra figura, pequena e magra, que vira anos antes num corredor de hospital. Um anão, de estatura diminuta, de voz rouca, que sorria com os olhos e cuja cama parecia ter sido feita de esquecimento. Voltou a essa imagem com força quando pensou em justiça. Não por acaso, mas porque nas cidades pequenas e grandes os gestos guardam memória. Alguém no condomínio gravara com o celular a cena do tapa. Não foi Camila, não foi Júnior que pensou nos dispositivos. Um vizinho compadecido, uma funcionária do lar que não suportara a agressão, enviou o vídeo a uma rede de mulheres que organizavam denúncias anônimas e apoios jurídicos. Célia. A palavra era um mapa que Célia conhecia apenas de ouvido. Em sua vida de trabalho e sacrifício não cabiam processos. Mas o mundo precisava de provas para ver o que ela sabia no fundo do corpo. Que havia pessoas que consideravam os mais velhos descartáveis, que confundiam cuidado com servidão. Enquanto doutora Helena falava, Célia lembrou de outra figura, pequena e magra, que vira anos antes num corredor de hospital. Um anão, de estatura diminuta, de voz rouca, que sorria com os olhos e cuja cama parecia ter sido feita de esquecimento. Voltou a essa imagem com força quando pensou em justiça. Não por acaso, mas porque a lembrança tinha sido um gesto de amor que ela fizera sem ninguém perceber. Ela levara chá para aquele homem, ajeitara o cobertor, sintonizara o rádio para que a voz que ele gostava chegasse até ele nas horas graves. Há histórias que não se encerram quando uma porta se fecha. A história do anão no hospital era uma dessas. Ele fora chamado por alguns de Tonico, por outros apenas de o Homem Pequeno, e morava nas entrelinhas da cidade, nos dias em que o sistema hospitalar esquecia rostos que não eram de interesse. Célia o visitava por costume primeiro, por delicadeza depois. Levava um pedaço de pão, uma música e um pouco de conversa que não requeria respostas longas. Tonico, entre uma tossida e outra, contava histórias de circo e de viagens imaginárias. E quando o mundo real o deixava, a lembrança do circo voltava com tanta vivacidade que Célia acreditava que havia nele uma vida inteira que nem o hospital conseguia apagar. Era também a história de Tonico que mais tarde atravessaria a sala da mansão como testemunha indireta. Não por acaso, porque nas cidades pequenas e grandes os gestos guardam memória. Alguém no condomínio gravara com o celular a cena do tapa. Não foi Camila, não foi Júnior que pensou nos dispositivos. Um vizinho compadecido, uma funcionária do lar que não suportara a agressão, enviou o vídeo a uma rede de mulheres que organizavam denúncias anônimas e apoios jurídicos. O videozinho chegou às mãos de pessoas que, anos antes, tinham ouvido falar de Célia como a mulher que escutava o rádio do hospital e costurava na varanda. A internet, quando quer, é um lugar de julgamento e também de justiças que nascem da indignação coletiva. Doutora Helena reuniu o vídeo, a pasta do cartório e cartas de vizinhos. Não havia espetáculo, havia um conjunto de evidências que, alinhavadas, significavam uma sentença social diferente. A leitura do documento registrado em cartório teve um ritmo solene. Na sala de reunião do escritório, o ar parecia mais leve por não estar carregado de móveis que representassem um mundo que Célia já não desejava habitar. Havia papéis, uma caneta, a caneca de café esfriando ao alcance de doutora Helena. A cláusula dizia que, diante de comprovados atos de humilhação e violência contra a pessoa designada como beneficiária, determinados poderes poderiam ser revertidos para a titular, com destino prioritário a um projeto de acolhimento que Otávio, em vida, desejara financiar. Eram palavras medidas pela prudência do cartório, mas carregadas de sentido. A ideia de que bens pudessem se transformar em abrigo para quem precisava fazia o coração de Célia bater com uma pressa que não era de medo, e sim de esperança.
A decisão de levar o caso a público não foi tomada de ânimo leve. Célia pensou nas noites em que fizera bolos para vender, nas mãos que sustentavam a casa, nas costuras que seguravam o fio de uma família inteira. Pensou no marido, no banco de madeira e nos olhos do anão do hospital quando ele sorrira com gratidão por um rádio que finalmente tocara sua canção preferida. Havia vergonha e havia também vergonha de se calar. Doutora Helena sugeriu, com firmeza e respeito, uma estratégia simples: confirmar a autenticidade do vídeo, reunir testemunhos e, com tudo documentado, apresentar a notificação que ativaria a cláusula. Não se tratava de expor por prazer, mas de tornar visível o que fora invisibilizado por muito tempo. Enquanto as diligências aconteciam, uma pequena resistência crescia em Célia. Às vezes ela acordava no meio da noite e via, como numa vitrine, as taças vibrando na mansão. Em outras noites, lembrava do cheiro do café passado na cozinha da Lapa, da luz fraca que fazia a posse dos brinquedos antigos parecer uma dádiva. Havia nele um desejo de transformar humilhação em obra concreta. A ideia de um lar, de quartos simples mais dignos, de uma cozinha em que mãos cansadas pudessem trabalhar sem vergonha, começou a ganhar cor. E ali, no centro desse projeto possível, Célia pensava em Tonico, no homem pequeno do hospital que sorrira agradecido por um rádio que finalmente tocara sua canção preferida. Havia vergonha, e havia também vergonha de se calar. Doutora Helena sugeriu, com firmeza e respeito, uma estratégia simples: confirmar a autenticidade do vídeo, reunir testemunhos e, com tudo documentado, apresentar a notificação que ativaria a cláusula. Não se tratava de expor por prazer, mas de tornar visível o que fora invisibilizado por muito tempo. Enquanto as diligências aconteciam, uma pequena resistência crescia em Célia. Às vezes ela acordava no meio da noite e via, como numa vitrine, as taças vibrando na mansão. Em outras noites lembrava do cheiro do café passado na cozinha da Lapa, da luz fraca que fazia a posse dos brinquedos antigos parecer uma dádiva. Havia nele um desejo de transformar humilhação em obra concreta. A ideia de um lar, de quartos simples mais dignos, de uma cozinha em que mãos cansadas pudessem trabalhar sem vergonha, começou a ganhar cor. E ali, no centro desse projeto possível, Célia pensava em Tonico, no homem pequeno do hospital que sorrira agradecido por uma música. Se eu tivesse condições, primeiro lugar do meu lar seria para ele, sussurrou, numa oração curta e contida, colocando a mão sobre a pasta como quem firma um compromisso. A notícia da notificação circulou por meios discretos e por outros nem tanto. Para Camila, aquilo era uma humilhação pública, embalada em formalidades. Para Júnior, um risco de imagem. Para a vizinhança da Lapa, foi uma história que desafiava ideias sobre quem valia a atenção. No entanto, a sociedade tem momentos em que seu senso de justiça se desperta. Uma reunião no salão do condomínio foi marcada para discutir a situação. A advogada apresentou os documentos em tela e a gravação foi colocada para tocar depois de um breve silêncio. Quando a imagem mostrou o estalo e as taças vibrando, a sala se encheu de ruídos. Um gemido baixo, o ranger de uma cadeira, o barulho de alguém engolindo seco. A verdade, exposta em pixels, não podia ser dobrada por explicações voláteis. A reação coletiva foi tão importante quanto os papéis. Alguns amigos afastaram-se, outros, que até então haviam ficado omissos, sentaram-se com Célia e ofereceram apoio. A imprensa, mais tarde, foi chamada não para espetáculo, mas para dar ao caso o espaço que a sombra da riqueza tentava encobrir. Doutora Helena cuidou para que o tom fosse prudente. O que interessava não era humilhar Júnior por humilhar, mas assegurar uma reparação que desse sentido ao que Otávio deixara. A cláusula do cartório, com sua letra habitual e seca, só ganhava vida quando havia vontade social para que os bens de uma família deixassem de servir ao orgulho de poucos e passassem a ser instrumento de dignidade.
A noite da decisão definitiva foi chuvosa como tantas outras, e Célia se viu inexplicavelmente sentada na cadeira de balanço do antigo lar, a mesma onde uma vez o marido repousara. Levou para o colo o rádio antigo, que agora parecia menos um objeto do que um testemunho de tempos melhores. Sentiu por um instante o peso da escolha. Havia a possibilidade de ficar com bens e viver com uma mistura de vitórias e remorsos. Havia a possibilidade de transformar tudo em abrigo, em um lugar que carregasse a memória de Otávio e o gesto discreto de se importar com os pequenos. Escolheu a segunda. Não por virtude óbvia, mas porque aprendera no silêncio da vida simples que a dignidade não se compra, se preserva. O processo de transferência e ativação da cláusula não foi teatral. Teve tardes de papéis, cartórios e assinaturas, com a presença de doutora Helena que insistia na correção de cada letra. Quando, finalmente, a decisão foi pública, o que apareceu nas reportagens não foram manchetes sensacionalistas, mas imagens de portas sendo abertas, chaves entregues, o registro do lar no quadro municipal, o som de martelos ajustando prateleiras. O primeiro ato prático foi simples, um anúncio discreto no hospital local, procurou por Tônico. A equipe do hospital, ao saber que haveria um lugar esperando por ele, preparou a transferência com eficiência que parecia pedir desculpas por anos de esquecimento. O encontro entre Célia e o anão foi tão pequeno e tão grande quanto uma casa pode conter. Ele entrou no jardim do novo lar com passos que pareciam medir o chão como se avaliasse se o mundo havia mudado de verdade. As mãos de Célia, que costuravam, teriam de aprender a servir agora em escala diferente, não apenas remendar uma manga, mas administrar uma cozinha comunitária, escutar histórias de outros esquecidos, organizar a vida de quem chegava fragilizado. Tônico tocou a borda da mesa com um cuidado que lembrava que a vida também é feita de toques suaves, e sorriu com os olhos, aquele sorriso que, anos antes, ela presenciara no hospital. Foi ele, discretamente, que trouxe o primeiro rádio para dentro do lar, como se reconhecesse a coisa certa e a devolvesse ao mundo. No lar, os quartos eram simples, camas cobertas com colchas feitas por mãos que também tinham histórias, jarras de flores descartadas que agora pareciam presentes, uma cozinha onde panelas grandes começaram a cantar as mesmas receitas de sempre. Não havia luxo, mas havia ordem e afeto. Célia se tornou, sem pompa, a gestora afetiva do lugar. A cada manhã, ao desligar o rádio que agora tocava músicas diversas, ela olhava para as mãos e via nelas a trajetória, as costuras, os calos, o caminho que a levara a aquele ponto. Em dias chuvosos, lembrava-se do estalo da taça e do rosto rubro pela agressão. Mas havia junto os rostos que chegavam e agradeciam com simplicidade. Tônico, ao colocar a mão sobre o rádio, parecia sintonizar não apenas uma estação, mas uma nova frequência de vida. Júnior, por sua parte, teve de encarar repercussões que iam além das finanças. Não foi uma punição vingativa. Houve antes um despojamento de privilégios. Ele não desapareceu da vida de Célia por completo. Foi um processo gradual de afastamento e, às vezes, de aproximação íntima, marcada por tentativas de explicação e, em certos momentos, por pedidos que pareciam mais esparsos do que sérios. O que restava foi reparar a dignidade perdida, não pela mão de quem a aferiu, mas pelo próprio reconhecimento. Doutora Helena acompanhou tudo com discrição, garantindo que a lei fosse meio para a paz e não ferramenta de espetáculo. As coisas mudaram na Lapa. A vizinhança que antes via Célia como uma mulher que fazia coisas simples, agora a via como alguém que criava um espaço de acolhimento para quem precisasse. Alguns vizinhos contribuíram com móveis, outros com lençóis, alguns com trabalho voluntário. O lar se tornou uma espécie de cruzamento de histórias. Idosos que haviam sido esquecidos, crianças que encontravam ali um colo, mulheres que, como Célia, buscavam uma nova vida sem vergonha. O jornal local dedicou uma matéria sem alarde, onde descreveu o lift que as mãos podem dar àquilo que a sociedade descuida.
A repercussão trouxe também olhares de instituições interessadas em apoiar, e Célia aprendeu, aos poucos, a receber ajuda sem se sentir menor por isso. Na inauguração, poucos discursos foram feitos. Célia abriu uma caixa de madeira que guardava objetos do seu marido. Um pedaço de madeira torneada, uma velha lâmpada, a foto amarelada deles dois jovens. Colocou o rádio no centro da sala comum, e quando abriu o primeiro botão, a música encheu o espaço como se alinhavasse os fios da história. Tônico sentou-se numa cadeira e bateu palmas. Não houve oratória vazia, houve palavras contidas de agradecimento e uma bênção discreta proferida por um padre amigo da comunidade. Uma oração curta que soou como quem bênção abre uma porta e não a fecha. A construção do lar não apagou feridas. Célia teve noites em que a memória do tapa voltava com força. Houve momentos em que pensou se deveria ter sido mais dura ou mais dócil. Mas a transformação interior vinha em gestos menores. Caminhar com a cabeça erguida pela rua, aceitar um abraço que não pedisse nada em troca, aprender a delegar tarefas e confiar. Seu corpo, que antes encolhia numa presença menor nas rodadas de conversa, agora se apresentava como um centro de decisões tomadas com serenidade. As mãos que costuravam também resolveram folhas de orçamento, rabiscar cronogramas, selecionar quem chegaria ao lar. A dignidade, palavra que tanto ouvira como promessa vaga, se tornou trabalho diário e escolha contínua. A vida comunitária trouxe pequenas rotações de emoção. Uma senhora que chegou com medo e aprendeu a cozinhar em grandes panelas. Um menino que dormira nas praças e encontrou ali segurança para voltar a estudar. Tônico que, com as mãos pequenas, ajudava a regar plantas. Alguns dias, Célia sentava-se na varanda do lar e observava as pás e os copos de chá sendo passados entre as pessoas, olhando o jardim que não tinha glamour, mas tinha banco de madeira e cadeiras que rangiam, e pensava na linha que atravessava a sua vida. Percebeu que dignidade era, sobretudo, o direito de ser visto, de ter o próprio nome reverenciado nos atos mínimos. Com o passar do tempo, a cidade começou a pronunciar o nome do lar sem necessidade de adjetivos. Pessoas que antes sequer imaginavam a existência daquele bairro descobriam que havia ali um lugar de acolhimento, que por sua origem nascia de uma ferida e se transformava em cuidado. Doações chegando, sim, mas mais importante, a percepção de que a sociedade podia criar mecanismos de proteção, de visibilidade, de reconstrução. Para Célia, isso era mais do que justiça, era memória em movimento, a prova de que o gesto de um homem simples que deixara cláusulas em um cartório e uma mulher que soube aceitar aquilo era suficiente para reordenar afetos. Nem tudo foi perfeito. Houve momentos em que Júnior voltava à mesa pedindo conversas que pareciam ensaiadas. Camila deixou a mansão para viver em outra cidade. Algumas pessoas da família se afastaram, outras, surpreendentemente, voltaram com vontade de ajudar. O que ficou claro foi que o perdão, quando apareceu, não veio de repente, nem como um passe de mágica. Foi plantado, irrigado por encontros sinceros e, em muitos casos, pelo trabalho de recompor laços através do serviço. Célia não exigiu reconciliações. Preferiu abrir a porta do lar, oferecer trabalho e amor e deixar que as pessoas escolhessem como caminhar. O anão Tônico, por sua vez, viveu como alguém que trazia a leveza de quem sobreviveu ao esquecimento. Às vezes, contava histórias de circo para as crianças do lar. Em outras, passava longos minutos cuidando do rádio, ajustando frequências com a paciência de um relojoeiro. Havia uma diferença entre o homem do hospital e o homem do lar. Agora, suas necessidades eram reconhecidas e suas histórias ouvidas. Isso era, para Célia, a melhor resposta que podia dar à ideia de que um gesto de violência poderia defini-la. Na Praça da Lapa, onde havia um velho banco de madeira que Otávio fizera anos antes, colocaram uma placa discreta com o nome do lar. Não foi algo grandioso, foi um simbolismo íntimo.
Em cerimônias simples, as pessoas se reuniam para comemorar pequenas vitórias. O número de refeições servidas, a primeira carteira de trabalho de um morador, o primeiro remédio doado para um idoso. Os bens que outrora eram instrumentos de ostentação tornaram-se mesa e abrigo. E, quando Célia, num gesto quase instintivo, tocava a madeira do banco, sentia que as linhas do tempo se alinhavam. Algumas noites ainda, ela voltava àquele rádio antigo e desligava-o, com a mesma reverência com que se fecha um livro querido. Lembrava-se de Otávio, do cheiro da oficina e dos ensinamentos simples de um homem que acreditava que a honestidade era um bem mais duradouro do que qualquer fortuna. Numa dessas noites, enquanto a chuva batia em rimas mais suaves, olhou para o jardim do lar e viu Tônico, de mãos dadas com uma velha moradora, caminhando devagar entre as flores. Sorriu para si mesma e sentiu que o movimento da vida era essa tarefa de costurar o que se rompeu. A história da mulher humilde que virou instrumento de acolhimento e justiça entrou na conversa da cidade como um exemplo do que pode nascer quando a dor é transformada em obra. Não era um final perfeito, antes um novo começo. Célia sabia que o trabalho continuaria. Haveriam demandas, faltas, desafios de gestão. Mas havia também uma comunidade pronta a sustentar a ideia de que dignidade é uma conquista coletiva e não um favor concedido por gentileza dos poderosos. E assim, no silêncio das manhãs, quando o rádio trazia notícias e músicas e o cheiro do café subia das panelas, Célia ajeitava as mãos para costurar novas colchas, registrar nomes de quem chegava, abrir a porta para quem batesse. Havia, em cada gesto dela, a certeza de que havia algo mais firme do que as taças de cristal. Havia o som de risos em volta da mesa, o compasso de passos que antes se calavam, agora ecoando com leveza, e a presença do anão Tônico, que um dia vivera no hospital doente e encontrara, graças à mãe do milionário que escolhera não se encolher, um lugar para viver com respeito e alegria. Nas manhãs que se seguiram, a rotina do lar adquiriu ritmos próprios, como se cada gesto fosse uma palavra de uma língua antiga que só ali se falava com clareza. As colchas, agora, eram feitas em mutirão. Umas costuravam, outras traziam retalhos, crianças arrastavam alfinetes com orgulho e Tônico, com paciência de quem afina instrumento, ensinava a alinhar pontos tortos de quem aprendera a viver com as mãos trêmulas. Vieram também problemas menores e grandes, inventário envolvendo o patrimônio deixado, a necessidade contínua de remédios, as noites de greve em que faltou gás. Célia aprendeu a negociar com fornecedores, a explicar a quem doava como aquele espaço se mantinha, a ouvir reclamações sem deixar que a amargura tomasse a casa. Sempre que havia tensão, ela ia até o banco de madeira na praça, repousava a mão por alguns instantes e parecia recuperar ali uma espécie de frequência. O banco não era sinal de conquista pública, era o marcador de uma promessa cumprida. Júnior apareceu mais vezes do que o esperado. No início, suas visitas traziam um nó na garganta de alguns. Havia um ensaio nas palavras, certo medo de ser recebido com um muro. Célia, contudo, não o impeliu a se explicar. Ofereceu-lhe tarefas, pediu-lhe que consertasse o portão que rangia, deu-lhe a missão de recolher sobras de madeira para a oficina improvisada no fundo do terreno. Aos poucos, a presença de Júnior deixou de ser um sinal de culpa e passou a ser utilidade. Havia dias em que ele trabalhava em silêncio e, ao terminar, ficava recolhendo os brinquedos espalhados. Outros, sentava-se com Tônico e escutava com ar desconfiado as histórias de circo. Numa tarde de outono, quando uma chuva fina fez da cidade um lugar mais íntimo, Júnior pediu que falassem. Não foi uma súplica heróica, nem uma confissão teatral. Foi uma voz pequena, pedindo espaço para recomeçar.
O lar não teve uma grande cena de perdão, teve reconcílios singelos, um aperto de mão, um convite para jantar numa mesa compartilhada e, de vez em quando, silêncio que dizia mais do que explicações. Camila manteve a distância que sempre escolhera. Não voltou à mansão, mas apareceu em envelopes com cheques discretos e em pacotes com alimentos e livros para a biblioteca das crianças. Às vezes, mandava bilhetes curtos, sem assinatura afetuosa, como se reconciliasse consigo mesma através de gestos que não exigiam olhar nos olhos. Célia não cobrou presença, aceitou os presentes como quem aceita a chuva depois de muito sol, com gratidão contida, sabendo que cada retorno tinha seu tempo. Houve, ainda, uma visita inesperada. Uma jovem que jazia nas memórias de Tonico, filha de uma antiga companheira de circo, que havia ouvido a respeito do lar por uma amiga. Veio com um violão antigo e um saco de figuras de papel que usaria para contar histórias às crianças. A mulher sentou-se ao lado de Tonico e, juntas, refizeram canções que ele pensara terem morrido com os colegas de estrada. À noite, o lar ecoou com melodias que sopravam de uma vida que não se perde por inteiro quando se encontra alguém disposto a ouvir. O jornal da cidade publicou um texto curto sobre o lugar, não em manchete, mas numa coluna de gente que fazia coisas pequenas e transformadoras. Não havia pompa nisso, havia verificação simples de que, ali, vidas reencontravam certa ordem. O texto trouxe voluntários, doadores discretos, uma senhora que trouxe plantas medicinais e um jovem advogado que ofereceu ajudar sem alarde. A cidade começou a nomear experiências, não para exaltar, mas para reconhecer. E isso bastou para que o lar tivesse mais vizinhos do que antes, pessoas que, num belo dia, apareciam com travessas de comida e mãos dispostas. Célia envelheceu sem pressa de se declarar cansada. Havia dias em que as costas doíam mais e outros em que um riso de criança lhe redimia o corpo inteiro. À noite, no quarto de hóspedes que antes fora escritório, ela guardava um pequeno estojo de fotos. Otávio com as mãos manchadas de graxa, o rosto riscado de suor. Uma imagem de Tonico no balcão, sorrindo para um rádio que agora estava parado. Uma fotografia do banco na praça, com a placa discreta, testemunha mude do que acontecera. Quando olhava essas imagens, sentia que o trabalho não era dela sozinha, era uma ponte construída por muitas mãos que escolhiam dia após dia estender-se. O lar absorveu memórias dolorosas e as transformou em práticas de cuidado. Havia um calendário de visitas a hospitais, uma lista de remédios prioritários, uma roda de conversas semanais em que moradores antigos e novos trocavam suas pequenas histórias. Abrir espaço para ouvir tornou-se ritual de cura. Alguns que ali chegaram carregavam culpas antigas, outros simplesmente a solidão. Todos encontravam algo parelho a um lar, um lugar que lhes dizia, por atos e não por palavras vazias, que a divinidade podia ser recoberta. Num certo fim de tarde, quando o céu se vestia de cores profundas, Célia sentou-se no banco de madeira e observou as crianças brincando. Tonico, agora com um cachecol que alguém lhe fizera, regia as risadas como maestro tímido. Ela fechou os olhos por um instante, sentindo no peito a quietude que antecede uma bênção. Não era a sensação de uma vitória consumada, era a convicção de que algo nascido da dor havia tomado corpo e, como uma planta que encontra água, crescia. Antes de o inverno se estabelecer, fizeram uma festa simples, bolo, café, o rádio tocando canções antigas. Chamaram todos que ajudaram, mesmo os que ajudaram uma vez. Trocaram memórias. E ninguém falou em termos de grandeza, apenas de continuidade. Havia uma consciência compartilhada. O lar não acabaria com uma assinatura, nem se sustentaria por promessas soltas. Precisaria de cuidados constantes. Ainda assim, naquela noite, sentiram-se um pouco mais seguros. Quando, anos depois, Célia passou o bastão de gestão para um grupo formado por moradores e voluntários,
Uma equipe que aprendera a costurar, a administrar pequenas finanças, a sustentar encontros, fez isso com a realidade dos passos curtos. Não entregou uma fórmula pronta, entregou um tecido de relações. Antes de partir para um sono mais leve, deixou, numa caixa de madeira, alguns objetos: o rádio antigo, o caderno de receitas, o alfinete que usara para pregar certezas. Deixou também cartas que escreveu para aqueles que sabiam terem maior dificuldade em perdoar. Palavras simples, sem sermões, lembrando-lhes o que tinham sido e a possibilidade de ser mais. Na última manhã em que ouviu o barulho do lar como se fosse a própria respiração, Célia caminhou até a praça, encostou a mão na madeira e sorriu com a mesma reverência que tivera desde o princípio. Sentiu que a lição de Otávio, a honestidade como bem duradouro, havia circulado de formas que ele jamais imaginara. Tônico, ao seu lado, murmurou uma piada antiga e ela riu, como se risse para si e para tudo o que finalmente aprendera. Que a dignidade é, de fato, construção de muitas mãos. O lar permaneceu, não como monumento, mas como compromisso. Pessoas que chegavam às pressas, muitas vezes, encontravam ali não um destino, mas uma encruzilhada, onde podiam escolher outro caminho. Às vezes, optavam por seguir firmes, outras por errar de novo. Célia sabia que o trabalho humano nunca cessa, apenas muda de mãos. E naquele banco de madeira, entre cheiro de café e as risadas que ecoavam, ficou a certeza de que o que importa é continuar, costurando, repassando, cuidando, até que braços novos aprendam a segurar o fio com a mesma ternura. Quando a chuva veio outra vez, mais leve do que antes, Célia entrou no lar e desligou o rádio com cuidado. Havia nas madeiras da casa e do banco a marca de muitos dedos. Fechou as cortinas, pegou uma agulha e, com a calma de quem reconhece que o mundo se afina lentamente, começou a costurar mais uma colcha. Cada ponto era lembrança e promessa, cada retalho uma história que não se perdera. Ela não buscava um final perfeito, buscava apenas que o som dos passos, das conversas e das canções continuasse a acontecer, como prova viva de que o gesto, por mais pequeno que seja, pode abrir uma porta para a vida. E ali, no som abafado da chuva, a casa respirou tranquila, sabendo que a vida do lar seguiria sendo, essencialmente, este compromisso de se levantar e acolher mais uma vez.